Os quatro evangelhos. Marcos capítulo 8, versículos 22 a 26. Cura de um cego. Como chegassem a Betsaida, trouxeram-lhe um cego e lhe pediram que o tocasse. Tomando o cego pela mão, ele o conduziu para fora da aldeia e, passando-lhe saliva nos olhos e impondo-lhe as mãos, lhe perguntou se via alguma coisa. O homem, olhando, disse: Vejo a caminhar homens que parecem árvores. Jesus lhe colocou de novo a mão sobre os olhos e ele começou a ver. Ficou curado, de sorte que via tudo distintamente. Jesus o mandou embora para casa, dizendo: Vai para a tua casa e, se entrares na aldeia, não digas a ninguém o que te sucedeu. Jesus não se achava só. Estava, como sempre, acompanhado. A recomendação que fez dizia respeito à visão do cego. Da primeira vez que lhe impôs as mãos, o mestre deu ao homem a vista espiritual. Viu ele então os espíritos que se grupavam em torno de Jesus. Ao seu entendimento obscurecido, esses espíritos pareceram homens de gigantescas proporções. Pela segunda imposição das mãos, o mestre curou os órgãos animais do homem e ele começou a ver, mas a ver apenas os outros homens seus semelhantes. A vista corporal lhe fora restituída. A proibição de Jesus se entendia, portanto, com a primeira visão. Só os discípulos ouviram as palavras do cego, por isso que, formando o círculo em torno do mestre, mantinham a multidão a certa distância. Acabamos de dizer que, pela primeira imposição das mãos, Jesus desempecera no homem a vista espiritual. Vamos explicar. Obedecendo à vontade do mestre, o que mostra ter sido ele o autor do ato, os espíritos que o cercavam fizeram com que o cego se tornasse, na ocasião, vidente, desembaraçando-lhe da matéria o espírito. Para terdes a explicação deste fenômeno, não precisareis mais do que recorrer a dos fenômenos magneto-espíritas. As coisas se passam em ambos os casos de igual maneira. Só havendo a menos, no de que aqui se trata, o sono. Falando dos fenômenos magneto-espíritas, não aludimos aqui unicamente ao magnetismo espiritual, mas também ao magnetismo humano, empregado com o fim de desenvolver a vista espiritual. O espírito, pelo contato com os fluidos humanos que o cercam, adquire maior força. Seu perispírito, forrando-se, por assim dizer, com os eflúvios perispiríticos que o rodeiam, pode subtrair-se ao corpo que o envolve, o que lhe permite recobrar momentaneamente alguma liberdade. O magnetismo ainda ensaia seus primeiros passos. O homem tem por demais desprezado o poder que o Senhor lhe pôs nas mãos. Mal se dignou de lançar os olhos para a primeira página da introdução deste grande livro da ciência. Que o folheie com perseverança e lhe preste toda a atenção. O magnetismo não constitui um jogo para divertimento dos curiosos. Não é uma ciência ligeira destinada apenas a aliviar alguns sofrimentos. É um estudo grave, profundo, que reclama para se tornar proveitoso, ilimitado desinteresse, fé viva, inesgotável amor ao próximo. Com esses três auxiliares, podereis, homens, colher ousadamente os frutos da árvore da ciência. Repelireis, horrorizados, o mal e caminhareis a passos largos na senda do progresso. Magnetizadores, a vós outros é que especialmente nos dirigimos.
Trazeis em vós a fonte de todas as descobertas, de todas as ciências. Abri, trabalhando seriamente as páginas desse grande livro, e aí descobrireis todos os dias alguma beleza nova, e vereis até onde pode chegar o poder do homem, quando tem a sustentá-lo o amor do bem, da verdade e do belo. O magnetizador sério, que trabalha visando o progresso da humanidade, deve pôr o máximo cuidado na escolha dos sonâmbulos que hajam de secundá-lo nas suas pesquisas. Um só não basta, pois que tal espírito, adiantado num dos ramos da ciência, pode ser completamente ignorante no que respeita a outro. Não falamos aqui da ciência humana, porquanto o sonâmbulo, que na condição de encarnado seja extremamente simples de espírito, poderá ser espiritualmente muito adiantado, desde que seja também simples de coração. E o desprendimento traz ao homem, como sabeis, inesperadas revelações, graças aos espíritos superiores, aos quais o sonâmbulo serve de instrumento. Ao fazer a escolha dos sensitivos, deve o magnetizador ter a preocupação de encontrar corações puros e devotados, que ele instruirá na ciência magnética, moldando-os desde o primeiro momento e, pouco a pouco, para o gênero de trabalho acorde com a aptidão que eles manifestem. Este, quando em êxtase, poderá ser o auxiliar de um químico, aquele que projetará a luz nas trevas da história. Aquele outro resolverá problemas mecânicos sobre os quais a humanidade tem encanecido, sem lhes dar solução. Mas para chegar a semelhante resultado, cumpre que tanto o magnetizador como o magnetizado sejam puros de coração e não busquem na ciência uma exploração mundana. De outro modo, ambos verão falir suas esperanças, e os espíritos embusteiros lançarão seus lucilantes véus sobre as mais sérias questões. Por isso que os espíritos superiores não se aproximam senão daquilo que é puro, de conformidade com as leis de atração espiritual, fluídica. Só aos que tenham o coração puro, eles auxiliam nas suas pesquisas, nos seus estudos, dando-lhes a luz, a ciência, a verdade. Só prestam o seu concurso, repetimos, aos que, tendo em vista unicamente o progresso da humanidade, trabalhem com ilimitado desinteresse, fé viva e inesgotável amor ao próximo, jamais procurando na ciência um meio de levar a efeito mundanas explorações. Só esses são capazes e dignos de se constituírem entre vós os auxiliares de Deus e dos espíritos superiores, no tocante à marcha e à realização do progresso. Repetimos, o magnetismo ainda está na infância. Estudai-lhe com afinco as tendências, as possibilidades, a fim de o desenvolverdes. Apoiai-vos nele e mais depressa atingireis o ponto culminante para onde se orientam todos os vossos esforços. Qual é, com efeito, o estado do sonâmbulo? O do espírito quase liberto do corpo. Esta massa de carne nada mais fica sendo para ele do que um instrumento que lhe serve a transmitir-vos seus pensamentos, suas sensações. Exatamente o que sois para nós, vós outros evocadores e médiuns. Simples instrumentos. O estado sonambúlico, desenvolvido e produzido repetidamente, eleva o espírito, habituando-o a se libertar da sua prisão, mesmo durante o estado de vigília. Deste modo, espalhando pouco a pouco em torno de vós seus eflúvios libertadores, habituareis o homem a viver, por bem dizer, fora de si mesmo. A atmosfera que vos envolve se impregnará desses fluidos humanos, e assim, como a miragem que flutua no horizonte
se avoluma com as nuvens que a cercam e se lhe agregam, também esses fluidos atrairão os fluidos ambientes que vos circundam e apressarão o desenvolvimento das vossas faculdades e a emancipação das vossas almas. Acabamos igualmente de dizer que o cego viu os espíritos que se grupavam em torno de Jesus e que, ao seu entendimento obscurecido, esses espíritos pareceram homens de gigantescas proporções, semelhantes a árvores pela altura de seu porte. Como a maioria dos que vivem na Terra, ele desconhecia os efeitos do desprendimento espiritual. Não lhe foi possível, pois, inteirar-se do que se passava aos olhos do seu espírito. Os espíritos que cercavam o mestre, espíritos aos quais mais tarde ele se referiu, dizendo que, se o quisesse, seu pai enviaria milhares de anjos para o servirem, não precisando apoiar-se no solo, se reuniam no espaço. E como a parte inteligente do ser é sempre o que atrai mais o olhar dos outros seres, o olhar espiritual do cego se dirigiu para a região superior dos que por ele eram vistos. Nas aparições espíritas, ou no caso de desprendimento do espírito do vidente, o que mais lhe prende a atenção é a sede propriamente dita do espírito, a parte superior do corpo. Só depois de haver experimentado o contato visual com essa parte do vulto é que o olhar do vidente desce e percebe o resto das formas. Isto mesmo se for necessário, porquanto, na maioria das vezes, essas formas se apresentam indistintas, como que diluídas numa espécie de vapor. As dimensões espíritas não são apreciáveis pelas medidas que usais. Os espíritos, librando-se do espaço, ultrapassam as árvores na visão espiritual do cego. Suas formas imprecisas não lhe chamaram a atenção por se achar esta voltada toda para as fisionomias que ele distinguia. Podemos acrescentar, para satisfazer a curiosidade minuciosa de alguns, que as formas humanas conservadas pelos espíritos são geralmente mais amplas do que o eram na Terra. Mesmo o homem, nos mundos superiores ao vosso, tem maior estatura do que vós outros, e de muito maior pureza são as linhas do seu talhe. Na Terra, que ainda é um mundo inferior, um mundo onde ainda predomina a inferioridade moral, os fenômenos magnetoespíritas são a miúde obra de maus espíritos, tanto que produzem efeitos fluídicos violentos e dolorosos, ou perigosos, tais como, em particular, as subjugações corporais ou corporais e morais ao mesmo tempo. São também obra de espíritos levianos, embusteiros, dando lugar às mistificações. Tudo isso, porém, se passa debaixo da vigilância dos guias. Se produzem efeitos violentos, dolorosos ou que pareçam perigosos, é que tais efeitos fazem parte da série de provações que o encarnado tem que sofrer. Sendo assim, os espíritos protetores deixam que eles se produzam. Tudo tem sempre um objetivo sério. Procurai cuidadosamente quais possam ter sido as causas determinantes da mistificação e deparareis ou com uma incredulidade sistemática ou com uma confiança orgulhosa, ou com uma credulidade, uma inexperiência que precisavam esclarecidas para conduzirem à perspicácia e ao devotamento. Algumas vezes também é o caso de uma lição que convinha fosse dada às testemunhas, cuja atenção o encarnado se encarregara de despertar. A segunda imposição das mãos, dissemos, curou os órgãos animais do homem, e este começou a ver, mas apenas os outros homens, seus semelhantes. A vista corporal lhe fora restituída.
A este respeito, não precisais de explicação alguma. Já as tivestes quando tratamos de casos análogos. Ao cego, cuja cegueira era acidental mais antiga, a vista foi restituída pela vontade poderosa de Jesus, como sabeis, e pela ação de sua força magnética. Para curá-lo, não precisava Jesus de lhe passar saliva nos olhos nem de lhe impor as mãos. Também não era preciso que lhe desembaraçasse a visão espiritual. E para o conseguir, não se fazia necessário igualmente que se passasse saliva nos olhos, nem que o submetesse a uma primeira imposição de mãos, como não era necessária a segunda, para que o homem recuperasse a vista corporal. Procedendo da maneira que se refere, os atos e palavras de Jesus tinham, como sempre, o objetivo de dar aos homens de então e aos do futuro um ensinamento, um exemplo. Duplo era o seu objetivo com relação aos discípulos. Pondo saliva nos olhos do cego e fazendo-lhe as imposições das mãos, ensinava-lhes, conforme já os explicamos, tratando no surdo-mudo, os diversos meios de que dispunham para operar. Desembaraçando a visão espiritual do homem e interrogando-o nesse estado de desprendimento, Jesus atraía a atenção dos discípulos do mesmo passo que a dos homens vindouros, que são os da época atual, da nova revelação, para os mistérios de além-túmulo, para a imortalidade da alma, para a persistência da individualidade após a morte, tendo em vista o conhecimento que a mediunidade vidente dera a alguns deles, das aparições espíritas e que hoje dá a alguns de vós. Desembaraçando a visão espiritual do cego, interrogando-o e restituindo-lhe em seguida a visão corporal, mostrava Jesus aos homens, principalmente aos que no futuro viriam a ser esclarecidos pela nova revelação, viriam a aceitar a luz espírita, que aquele cujo espírito se acha dominado pela matéria, ou a ela escravizado, está moral e intelectualmente cego do ponto de vista espiritual espírita. Que esse não poderá recobrar e não recobrará a vista, senão quando seu espírito exercer domínio sobre a matéria, dela se desprender, isto é, se libertar para então dominá-la. Que deste modo é que começa o progresso moral, a que o desprendimento da visão espiritual do cego servia e serve de símbolo. Que no progresso moral está a fonte, o instrumento, a senda e o meio de realização do progresso material e do progresso intelectual, tendo por símbolo a restituição da vista corporal ao mesmo cego. Logo depois do desprendimento espiritual que faculta ao homem, progressivamente sob a influência espírita, o conhecimento dos mistérios de além-túmulo, as descobertas e os segredos da ciência divina, o descortino dos horizontes do infinito. Graças a Deus.